Olá, você está procurando um professor particular para o seu filho? Porque ele está precisando, está com alguma dificuldade e você já viu que não consegue, seja por falta de tempo, seja por falta de conhecimento ou didática. Nós estamos aqui para te salvar. Nós vamos te ajudar com 5 dicas que você precisa saber para procurar um professor particular para o seu filho. Primeira dica, chama a gente. Fim, acabou o vídeo. Não, brincadeira, gente. Não, vamos falar sério agora. Dica número 1, então. Ver a opinião de outros pais. Porque provavelmente outros pais lá na escola do seu filho passam ou já passaram por essa mesma situação. Sim. E eles vão, muitas vezes, compartilhar quais foram os professores que às vezes que eles contrataram pro filho. Às vezes, qual foi o centro de apoio pedagógico? A gente falou aqui da gente, porque a gente tem um centro de apoio pedagógico, mas a gente está em uma cidade do Brasil. E o Brasil é muito grande, tem milhões de crianças que precisam. Sim. Então, aí na sua cidade, provavelmente tem algum centro de apoio pedagógico também. Então, vai lá, vê se você consegue ter e ver a opinião de pessoas que já passaram pelo processo, de pais que já colocaram os filhos para estudar ali, para fazer as aulas ali. E qual a segunda coisa? Marcar uma aula experimental, porque justamente você vai poder experimentar, seu filho vai poder ir lá e ver como é a aula, como funciona o método. Isso é muito, muito, muito importante. A gente faz isso, né? A gente tem esse modo de dar essa aula experimental. A gente não sabe de outras escolas se faz isso, mas é muito importante vocês pedirem uma aula experimental, vocês levarem a criança para conhecer o lugar, conhecer o professor, o método. Vocês ficam mais tranquilos também, mais confiantes. Sim. Terceiro lugar, ver se o professor tem conexão com o seu filho. Tio Gabriel, como assim? Por que isso é importante? Então, imagine que é como se fosse a internet. Você consegue acessar um site se a conexão não estiver boa? Ou se você não tiver com uma conexão? Não, simplesmente os dados, a informação não sai de um lugar e chega no outro. Na didática é a mesma coisa, na pedagogia é a mesma coisa. Se você lembrar de quando você estava estudando, provavelmente tinha algum professor que, embora às vezes a matéria não fosse tão legal, ele era tão legal que aquela matéria ficava fácil. Sim. E da mesma forma, às vezes você tem uma matéria que você ama e às vezes o professor é muito chato, não tem didática, não tem dom para aquilo, não tem jeito, a matéria se torna chata. Então, quando o professor sabe criar conexão com o aluno, com a classe, enfim, o conhecimento flui de uma forma, assim, quase que indescritível. Então, é muito importante você verificar, vou te dar umas dicas aqui, ó. Se o professor tentou entrar no mundo do aluno, isso é muito importante. A hora que você levar o seu filho lá para conhecer, para fazer uma aula experimental, percebe quais são os assuntos que o professor tenta abordar com o seu filho. Porque pra gente criar conexão, a gente conversa com a criança. Então eu não vou perguntar para um pai, por exemplo, ô pai, mas e aí, como que é a criança? O que ela gosta? Não, eu vou perguntar pra criança. Sim. Então o Pietro vai sentar e falar, e aí Pietro, o que você gosta de fazer? Ah, qual matéria que é chata na escola? Qual que é legal? Qual que é aquele professor, aquele tio que você fala, nossa, esse aí é da hora, eu queria jogar videogame com ele. Porque isso faz a criança ir se conectando, ela nem percebe. Tem muita prova disso. Nossa, demais, demais, demais. As crianças chegam, que dia que eu vou voltar, né? Já anota no calendário, né? Teve uma aluna nossa, a Gi, que ela fazia coraçãozinhos no dia dela vir pra aula, porque ela gostava tanto, nossa. E é muito legal, porque a gente cria, né, esse vínculo, essa conexão mesmo. Em quarto lugar, no nosso checklist aqui de como achar um professor ou uma professora top pro seu filho, é tentar perceber a didática do professor. Gabriel, mas como que eu vou perceber a didática do professor? Primeiro, provavelmente você vai ver ele conversar com seu filho. Você vai ver ele tentar explicar algo para o seu filho. Segundo lugar, você pode fazer algumas perguntas para esse professor. Vou te dar uma dica aqui. Você pode falar que você não sabe onde é tal rua, que às vezes é ali perto. Pergunta pro professor, a gente tem que ir lá depois, sabe como que eu chego? E vê a forma que ele te ensina. Geralmente uma pessoa que explica bem, ela explica bem independentemente de qual assunto for e de pra quem for. Em quinto lugar, ver se o professor estuda. Por quê? Não sei se você sabia, mas é uma das partes mais difíceis de ensinar é aprender, porque a gente só consegue passar pro outro algo que a gente entende muito bem. Professores bons estudam muito. Cara, eu nunca conheci na minha vida alguém que fosse um professor muito bom que não estudasse muito. Que mesmo depois de formado, continuava estudando, sabe? Tá igual a Tia Mari, tá fazendo pós, já fez uma pós, fez outra e porque tá as fazendo. coisas mudam, né? Evoluem, então a gente sempre tem que estar atualizado, sempre tem que estar estudando, né? Professor é estudar sempre mesmo. Sim, e esse estudo, muitas vezes, é também estudar as coisas que fazem sentido para as crianças. Por exemplo, tem um aluno nosso aqui, o Vitor.
nós descobrimos em uma das aulas que ele gosta muito de heróis. Aí o que acontece? Se durante as aulas eu consigo abordar o tema dos heróis, ele vai fluir melhor. Só que eu preciso saber quais são as cores dos heróis, porque tem atividades de colorir que eu preciso que ele escolha uma cor. Só que ao invés de eu falar laranja, eu vou falar, qual que é a cor do Naruto? Só que se eu não fui atrás disso, não estudei, não me preparei, é difícil de eu ter isso. Então assim, vê se o professor, ele tá habituado de alguma forma a se desenvolver. E uma dica aqui, um hack, como dizem as crianças atualmente, ou um cheat, um password, um macete. Se você... isso tem que estudar, né? A Até linguagem isso, deles. exatamente, até a linguagem tem que estudar. Então assim, mas vamos traduzir. Um macete para você descobrir se o professor tem o hábito de aprender. Você pode pedir indicações para ele de livros, de canais de YouTube, por exemplo. Você pode falar, tem algum livro, alguma coisa que meu filho possa ir fazendo em casa para ajudar aqui? Eu queria algumas, até para eu ler de repente, para eu poder ajudar. Você vai sacar qual que é o background dele. E falando em diquinhas aí, a gente manda algumas sugestões, algumas dicas pelo WhatsApp, coisas rápidas. A gente manda uma vez por semana, às vezes demora um pouco mais para mandar também, porque a nossa rotina também é corrida, igual a de vocês. Mas para você receber, é só você se cadastrar aqui. Aqui na descrição do vídeo tem um link para você entrar na nossa lista VIP de pais e mães empenhados que querem ajuda e que estão fazendo melhor. Como pode chamar esse grupo de pessoas, esses pais empenhados, esses super pais e super mães? Nossa, vamos pensar, hein? Deixem sugestões aí, ó, aqui embaixo também. E comentem também o que vocês precisam para que a vida de vocês fique mais leve, para ajudar os seus filhos. Quais são os temas que vocês estão procurando? Vocês estão no YouTube procurando, no Google procurando o quê? Sim, exatamente isso. Comentem aí pra gente produzir mais conteúdos também e ajudar como a gente puder. E é isso, gente. Então, se você curtiu esse vídeo, se inscreva no canal, deixa o like, compartilhe também para disseminar o conhecimento, porque tem muita criança nascendo ainda. Não sei se vocês estão sabendo, mas os pais, como que eu posso dizer? Estão na ativa aí, né? Sim. Então tem muito filho nascendo. Então compartilhem aí pra gente disseminar o conhecimento educacional. E uma coisa muito importante, educação é algo sério. Mas aprender pode ser divertido. Olá, você está procurando um professor particular? Troca!